Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor, amém? Estamos aí novamente para dar continuidade na leitura diária da Palavra de Deus, amém? Para que nós venhamos a criar o hábito de ler a Palavra de Deus, aleluia? Hoje vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, aleluia? O subtítulo diz o grande mandamento, amém? Mas antes de começarmos a leitura, vou pedir para os irmãos, amém? Todo aquele que estiver olhando este vídeo, amém? Que estiver aí com sede da palavra de Deus, amém? Compartilhe, amém? Inscreva-se no canal, clique no sininho ali. Vamos fazer o ID de Cristo, amém? Vamos pregar o Evangelho, vamos falar do amor de Deus, amém? E hoje, através das redes sociais, a gente pode chegar muito mais, mas muito mais longe do que a gente chegaria, amém? Então fica aí a dica, vamos fazer o ID de Cristo, amém? Vamos compartilhar essa ideia, amém? E vamos lá, amém? Logo após a vinheta, aleluia, vamos começar a ler o capítulo de número 6, amém? Livro de Números, capítulo 6, o grande mandamento, aleluia. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e decretos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que os possa cumprir na terra ao qual haveis de possuir, amém? A palavra de Deus diz aqui que a prosperidade de Israel e as bênçãos do Senhor sobre a terra, em relação a cada capacidade, tinha a ver com Israel entender a lei e obedecer a ela. E o mesmo vale para nós hoje na atualidade, quando a obedecer a palavra de Deus, amém? Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, guardando todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, amém? O versículo 2 diz assim que o temor mencionado aqui não é um medo escravizador, mas sim um temor com respeito a não desobedecer ao Senhor, tendo em mente que tal desobediência conduziria, amém? A palavra aqui está dizendo assim, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, né? A gente sabe que nós temos um Deus em que Ele criou, amém? Leis espirituais, né? Criou leis e que é para serem seguidas, amém? Por isso que diz assim, para que temas o Senhor teu Deus, né? Guardando todos os seus estatutos, amém? Para que o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, sejam prolongados, amém? Aqui ele está dando uma dica daquele que cumprir, né, os seus estatutos, né, tem uma promessa aqui, amém? Versículo 13. E ouve, pois, ó Israel, e tenha cuidado de guardá-los para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Amém? A explicação do versículo 3 diz assim que fazer o melhor para obedecer à lei, o Senhor os prometeu que iriam bem e que eles seriam enormemente abençoados. A palavra bênção, na realidade, refere-se ao cumprimento do muito te multipliques. Portanto, o aumento de Israel dependia de sua obediência ao Senhor, né? E isso também vale para nós hoje, né? Fazer o melhor para Deus, né? Obedecer a sua lei nos traz benefícios, aleluia. Versículo de número 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. A explicação vem mais aqui adiante, dizendo assim, há duas palavras hebraicas para a palavra um em português. A primeira significa único e a segunda uma unidade composta. A segunda foi a empregada nesse versículo, por isso esse versículo alude à Trindade, amém? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Aprendemos aqui então que a palavra único, né, significa uma unidade composta, né, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que explicação! É o único Senhor, aqui está falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças, amém? Aqui fala que Jesus citou este texto em Mateus 22, 37, amém? Subtítulo antes do versículo 6, responsabilidades dos pais. E essas palavras que eu hoje te ordeno
estarão sobre o teu coração, né? Aqui vem uma explicação muito interessante, diz assim que quando o verdadeiro amor para com Deus ela existe no coração, isso por si mesmo manifesta a sua vontade pela guarda com diligência dos seus mandamentos. Amém? Está dizendo aqui que quando a gente tem um verdadeiro amor, né, para com Deus, a gente consegue seguir os seus mandamentos. Às vezes a gente se pergunta assim, por que está tão difícil, né? Porque é tão complicado seguir os mandamentos de Deus? Deve ser porque a gente ainda não ama, né? A gente não está com aquele amor supremo assim para com Deus, né? E aqui continua dizendo: o crente só pode guardar os mandamentos do Senhor se entender que Cristo é a fonte. Amém? Enquanto a cruz é o meio, e quando a nossa fé está apoiada exclusivamente em Cristo e na cruz. Aí sim o Espírito Santo faz com que guardemos os mandamentos, né? Aqui está uma resposta. Por que é tão difícil guardar os mandamentos? Aqui diz que quando o crente, ele só consegue guardar os mandamentos quando a gente consegue entender, amém? Que Cristo, ele é a fonte, né? Ele está sobre todas as coisas, né? E que a cruz é o meio, né? Entre nós e Cristo tem a cruz, amém? A cruz do Calvário, né? Aquilo que levou ele à morte e o fez ressuscitar também, amém? E quando a nossa fé está apoiada exclusivamente em Cristo e na cruz, né? A nossa fé é em Cristo, né? A palavra de Deus diz que a gente consegue tudo, né? Tudo que a gente consegue no mundo espiritual, que a gente consegue em nossa vida hoje, tem que ser pela fé, né? A fé é crer naquilo que nós não conseguimos ver, né? Que aos nossos olhos parece não existir, amém? E esse é o que a gente consegue. Aqui está o segredo para como conseguir, amém? Seguir os mandamentos. Se você aí do outro lado está pensando assim, mas eu não consigo. Falta o que ali, como eu dizia, né? Está faltando mais amor para com Deus. Está faltando conhecer mais esse Deus. Quando a gente conhece, a gente começa a gostar, né? A gente começa a amar, né? E assim sucessivamente, né? E assim faz com que a gente consiga guardar os mandamentos, amém? Jesus Cristo mesmo, ele disse numa passagem da Bíblia, não sei qual é o livro, ele disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, amém? Aleluia, glória a Deus, é forte. Versículo 7: e as ensinarás a teus filhos, e falará delas estando em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e quando se levantar, né? Aqui Deus está dizendo assim, ó, a palavra de Deus deve ser o critério para todas as coisas. Deve sempre colocar a palavra de Deus como principal em nossa vida, e como critério para tudo, né? E a ordem não mudou ainda, é a mesma atualmente, né? A palavra de Deus, essa aqui escrita há 4.000 anos atrás, né? Muito mais que 4.000 anos, povo de Israel, amém? E ainda ela se cumpre hoje, ainda vale para nós, né? Aqui diz assim que a palavra deve ser o critério para todas as coisas, amém? Para qualquer decisão, o critério de decisão deve ser sobre a palavra de Deus. O critério para com o próximo deve ser através da palavra de Deus, amém? Se nós usarmos a palavra de Deus para tudo, amém? Diz aqui assim, ó, ensinarás a teus filhos. O ensinamento que a gente tem que dar aos nossos filhos é dentro da palavra de Deus, amém? Falarás delas estando em tua casa. Qual tipo de conversa que a gente deve ter? Conversas que estejam dentro da palavra de Deus. Andando pelo caminho, aqui diz assim, quando a gente está indo ao trabalho, está voltando ao trabalho, indo ao mercado, o que a gente deve fazer? E ao deitar e ao levantar, meditando na palavra de Deus. Por isso que está escrito aqui, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, amém? E atarás por sinal na tua mão, e estarão por frontais entre os teus olhos, amém? Aqui vem uma explicação para isso que eu ainda não tinha escutado, nem tinha lido. Os israelitas tomaram isso literalmente, e fizeram filactérios, atando-os nas suas testas e nos seus pulsos, amém? Eles pegaram a palavra de Deus e ataram na testa. Literalmente, né? Aqui dizia: atarás por sinal na tua mão e estarão por frontais entre os teus olhos. Os israelitas levaram tão a sério que eles fizeram, eu creio que pergaminhos, papéis, né? Aqui diz pedaços de pergaminho, né? Onde estava escrito a palavra, e eles ataram, andavam aquele pendurado na cabeça e nos pulsos, amém? Onde estava escrito uma ou mais passagens das Escrituras, né? Na palavra de Deus diz que nós devemos atar em nosso coração, devemos guardar em nosso coração a palavra de Deus, né? Mas os israelitas levaram isso tão a sério que eles fizeram pedacinhos de papel e eles colocavam entre aqui os olhos, atavam no braço, né? Só que infelizmente os judeus fizeram disso um ritual
e uma ostentação, né? Tem uma referência em Mateus 23, 5. Amém? Versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Amém? A palavra de Deus devia estar sempre diante de Israel e com toda a qualidade. Amém? E escreverá nos umbrais de tua casa. Eles colocavam a palavra de Deus até nas entradas das casas, né? Para quando estivesse entrando em casa, eles estivessem lendo a palavra de Deus. Amém? Olha que forte isso, né? Como é que nós devemos guardar em nosso coração? Nós temos que estar tão dentro da palavra de Deus, né? Se nós pudéssemos hoje colocar nas nossas portas, né? Até pode, né? Cada um faz a entrada da sua casa o que quer. Imagina você colocar assim sempre na entrada da tua porta: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Toda vez que você chegar na sua porta, você vai olhar e vai ver assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma alusão a isso aqui, né? É forte. Aleluia. Versículo 10. E será que quando o Senhor teu Deus te tiver posto na terra que jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó que te daria, com cidades grandes e boas que tu não edificasse, e as casas cheias de todo o bem que tu não encheste, os poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste para comer e te fartartes. Guarda-te que não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Amém? Aqui está falando de prosperidade, né? Deus aqui ele está dizendo que quando... E será que quando o Senhor teu Deus estiver posto na terra que jurou aos teus pais, né? Deus tinha jurado uma terra que emanasse leite e mel a Abraão, Isaque e Jacó. E o povo de Israel ele iria chegar lá. Amém? E ele disse assim que era para eles que quando as casas estivessem cheias de todo o bem, não se enchesse, né? Dos poços cavados, que tu não cavasse. Eles iam chegar lá e estaria tudo pronto. Amém? Guarda-te para que não te esqueça do Senhor. Amém? Que te tirou da terra do Egito. Aqui Deus lembrando, né? Por isso que muitas vezes quando a gente recebe algo de Deus, né? Deus está aqui dizendo que não é para a gente se esquecer dele. Aqui tem até uma explicação sobre isso. A prosperidade muito frequentemente resulta no esquecimento de Deus. Amém? É forte isso. Porque é verdade que quando a gente prospera, a gente está sempre assim prosperando. Não é errado prosperar. Não é errado. Mas o prosperar pode fazer com que a gente venha esquecer de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que onde está o nosso coração, ali está o nosso Deus. E muitas vezes a gente não consegue aquela prosperidade que a gente quer, porque Deus sabe que se Ele der aquela prosperidade ali para nós, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe muito bem quem a gente é, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na sua cabeça. Então Ele sabe que dependendo da prosperidade que você tiver, a gente vai esquecer de Deus. Aqui está uma explicação para isso, amém? Tudo no tempo de Deus, né? Versículo 13. Ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, amém? Aqui está se referindo à adoração, amém? Ao Senhor teu Deus temerás, né? Mas somente a Ele. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que estão ao vosso redor, né? Aqui Deus, né, mais uma vez falando que ele é um Deus zeloso, né? Como diz na palavra dele. Ele é um Deus que quer toda a glória para Ele, amém? É o Deus Criador, né? Aqui diz assim... A ordem ainda é válida para os crentes modernos, amém? Ainda vale para nós hoje, né? Não seguireis outros deuses, amém? Aqui diz, ó, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso, e no meio de ti está, para que não se inflame o furor do Senhor teu Deus contra ti, e te destrua sobre a face da terra, né? Deus não tolera o pecado daqueles que lhe pertencem, nem do que são do mundo, de fato. Ele não tolera muito menos dos seus. Ele é zeloso em relação a tudo que na vida de qualquer crente não esteja totalmente em conformidade à tua palavra, né? Ele é um Deus que zela pelo aquilo que a gente faz. Ele é um Deus que zela pelo aquilo que a gente... por tudo aquilo que a gente faz, né? Ele é um Deus zeloso. Por isso que ele diz assim, que ele está no meio de nós, né? E para que não se inflame o seu furor, amém? Ele diz aqui, não tolera o pecado, né? Não esteja totalmente em conformidade com a sua palavra, né? Deus ele sempre bateu nessa tecla, né? Seguir os mandamentos, estar em conformidade com a sua palavra, ele sempre nos explicando, porque ele sabe que quando a gente sai, né, para longe da palavra dele, quando a gente faz algo que não é da palavra dele, ele já sabendo da consequência, porque isso é uma lei espiritual, amém? É uma lei que ele fez, que ele construiu, então ele já está dando a dica de que quando a gente sair, por isso que ele zela por nós, é um Deus zeloso, é um Deus que explica, ó, não vai ter outros deuses, não faz isso, não faz aquilo que vai ser melhor para ti, amém? Mas ele nos dá o livre arbítrio,
Amém? Ele te dá a escolha, né? Nós não somos um robô, né, que estamos na mão dele ali, ele faz o que quer. Não, eles, segue esse caminho que é o caminho certo, né? Que nem os nossos pais quando eles nos ensinam, né? Não enfia o dedo na tomada que tu vai levar choque. Assim é Deus, é um Deus zeloso, ele zela pelo aquele que ele ama, né? E ele zela Deus não tolera o pecado daqueles que lhe pertencem, nem os dos que são do mundo. Deus ele não tolera, ele não faz acepção, né, disso aí. Nem dos que são dele, nem dos que são do mundo. Amém? Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá, né? Aqui dá o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus citou este texto para Satanás na tentação no deserto, né? Não tentaram o vosso Deus, né? Eu vou me jogar daqui para ver que eu tenho fé que Deus não vai acontecer nada comigo, tá tentando o teu Deus, amém? Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus e os seus testemunhos, os seus estatutos que te ordenou. Amém? Deus ele tornando a repetir, né? Guarda diligentemente, guarda com sabedoria, guarda com vontade, guarda com amor os mandamentos do Senhor vosso Deus e os seus testemunhos, os seus estatutos, né? Jesus disse o mesmo em João 14,15, como vimos. Isso pode acontecer somente por meio de Cristo, vivendo esta vida através de nós, né? Algo que ele o faz conforme a nossa fé, apoiada nele e na cruz, que logo dá ao Espírito Santo a liberdade da ação para operar em nossa vida, amém? Quando a gente pratica, quando a gente faz, né, a vontade de Deus, a gente dá liberdade para o Espírito Santo atuar em nós, amém? Assim somente são guardados os mandamentos, amém? Só através do nosso esforço, né, e dedicação, né, olhando para Cristo, amém, que ele foi o único homem que cumpriu todos os mandamentos sem pecar, amém. Se nós olharmos para ele, né, e se esforçar para seguir aquilo, nós vamos dar liberdade para o Espírito Santo, nosso ajudador, né, nos ajudar na nossa mente, no nosso coração, no nosso caminhar, amém. Versículo 18. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra que o Senhor jurou dar a seus pais, para que ele lance fora todos os teus inimigos diante de ti, como o tem dito. Amém? O Senhor Deus operava dessa maneira somente quando Israel estava aplicado em guardar a lei. Como era incapaz de fazer isso, devia apoiar-se no sistema sacrificial, o que apontava para o que viria. Infelizmente, Israel tentou obter a justiça guardando a lei, buscando a autossuficiência em lugar de depender de Deus, né? Deus ele deu os mandamentos para Israel e eles quiseram fazer assim por eles mesmos, né? Seguir, né? Esquecendo de que Deus é que dava força para eles conseguir seguir. Amém? Através do Espírito Santo. É que nem nós muitas vezes hoje a gente tenta seguir, eu não vou, mentira, por nosso próprio esforço nós não vamos conseguir. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para conseguir, né? Então nós temos que olhar para Jesus, amém? Se esforçar para que o Espírito Santo venha fazer a obra em nosso coração. E aqui o povo de Israel estava tentando fazer por autossuficiência, né? Por eles mesmos, com o próprio braço deles. E infelizmente eles não quiseram depender de Deus, né? Então se tornou mais difícil. Amém? Versículo 20. Quando amanhã o teu filho te perguntar dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e direitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: nós éramos servos de Faraó no Egito, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor, aos nossos olhos, fez grandes sinais e milagres e danos contra o Egito, sobre Faraó e sobre toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos levar e nos dar a terra que jurou que daria a nossos pais, né? Aqui Deus dizendo, né, que eles tinham que repetir isso para os filhos sempre. Lembra? A gente saiu lá de Israel, Deus nos trouxe para essa terra que emana leite e mel. Sempre está lembrando disso, né? Isso até dá para se perceber que é um trabalho mental. Deus ele trabalha muito na mente, né? Repetir, porque aí cria o hábito. E criando o hábito a gente começa a fazer às vezes automaticamente, né? Então por isso que a gente, ele diz para nós ler a palavra dele de dia e de noite, para nós criarmos o que? O hábito. Que criando o hábito, né? Ensinando a nossa mente que aquilo tem que ser feito, a gente muitas vezes vai fazer automaticamente. E quando a gente não fizer, o nosso cérebro ele vai nos cobrar, né? Por isso aqui Deus está dizendo, vai falar para os teus filhos, toda vez, isso deve ser contado repetidas vezes. Além disso, a nossa conversão também deve ser relatada repetidas vezes, tá vendo? Para nós criarmos o hábito,
né? A palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela nos ensina a criar o hábito, né? Nós temos tantos hábitos na vida, amém? E muitas vezes nós não conseguimos criar o hábito de ler a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente não repete. E aqui está dizendo, ó, isso devia ser contado repetidas vezes. Repetir, repetir e repetir. Criar o hábito, amém? Da palavra de Deus. E nos ordenou o Senhor que cumpríssemos todos esses estatutos. Aqui ainda é para falar para os filhos, né? E que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem, todos os dias, e para que nos guarde em vida como no dia de hoje. Aleluia. E teremos justiça quando cuidarmos em guardar todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Amém? Como já dissemos, Israel tinha que se esforçar para guardá-los. Olha aqui a palavra-chave, se esforçar. Sem esforço não tem como guardar os mandamentos. Sem esforço não tem como criar o hábito de ler a palavra de Deus. Sem esforço não tem como a gente fazer nada, né? Nós temos que se esforçar. Se a gente olhar para as pessoas do mundo, amém? Nós olharmos para as pessoas do mundo, nós somos do mundo, amém? Mas se nós olharmos para aquelas pessoas que se esforçam no mundo, por que elas conseguem muitas vezes as coisas? Porque elas se esforçam. E nós, às vezes, muitas vezes a gente, Deus, eu quero conseguir fazer isso, eu quero ser um bom advogado, mas não estuda. Fica esperando. Não, Deus uma hora vai abrir uma porta, mas vai te esforça, que está dizendo, ó. Israel tinha que se esforçar para guardar o mandamento de Deus, tem que se esforçar. Não é de qualquer jeito. Se tu não lê a palavra, tu não jejua, tu não ora, tu não está te esforçando. Não vai conseguir cumprir o mandamento. Quer parar de adulterar? Te esforça. Quer parar de mentir? Te esforça. Amém? Eu falo isso porque eu estou me esforçando. Amém? Então a gente tem que passar isso. Nós não somos perfeitos, não somos santos. Não, nós somos o pior dos pecadores. Mas Israel tinha que se esforçar. Aqui está o segredo. Ó, te esforça-te, que eu te ajudarei, diz a palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre nos esforçando, todos os dias. Aqui diz, ó. Como já dissemos, Israel tinha que se esforçar para guardá-los. Entretanto, nenhum homem, exceto Cristo, era capacitado plenamente para guardar a lei por consequente. Os israelitas tinham que se apoiar no sistema sacrificial e no que este representava, ou seja, Cristo e a cruz. Aleluia, é forte, olha só a explicação. Eles tinham que seguir aquele sistema que Deus fez para eles conseguir. E hoje nós temos Nós temos Cristo e a cruz, olhar para Cristo e olhar para a cruz do Calvário, né? Esse é o modo que a gente vai se esforçar, né? A palavra de Deus, amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é a própria palavra, amém? Então, se nós se esforçarmos em ler a palavra de Deus, nós vamos estar se esforçando, nós vamos conseguir cumprir o mandamento, que nós vamos criar o hábito de ler, e toda vez que nós for tropeçar, a gente vai lembrar da palavra. A palavra de Deus diz isso. É assim que funciona, uma coisa leva a outra. Mas se a gente não lê, se a gente não se esforça, é inevitável, vamos estar sempre tropeçando, sempre tropeçando. Aqui diz assim, a justiça nunca chegou a ninguém, exceto pela fé, e pela fé em Cristo. Então, é necessário fé. Infelizmente, Israel tentou obter a justiça pelo seu simples esforço para guardar os mandamentos, o que significou que a sua fé estava neles mesmos. Aqui, ó, mais uma explicação. Ó. Se a gente for fazer por nós mesmos, não, eu vou ser forte, eu vou conseguir. Não vou. Não vai conseguir, está escrito na palavra de Deus. Fé em Cristo, fé na cruz, naquilo pelo que Ele fez na cruz. Foi porque Ele fez aquilo na cruz que nós temos hoje a chance. Se nós se esforçar, né, tem a nossa parte, Ele fez a parte dele. Foi lá, cumpriu a lei, né, pegou a chave do inferno, da morte, pisou na cabeça do diabo, venceu, subiu ao Pai, deixou o Espírito Santo, mas Ele disse assim, tem que se esforçar. Se não se esforçar, não tem como. Não tem como, força humana nenhuma consegue por si só. Por isso é necessária a leitura da palavra de Deus, amém? E em lugar do Senhor, a igreja moderna vivencia esse mesmo problema, amém? Aqui está dando a explicação perfeita, de que hoje muitas vezes, quantas vezes tentei fazer no meu próprio braço, eu vou fazer isso, né? Que nem eu li aquela passagem assim, se o teu olho direito prejudica o teu esquerdo, arranca fora. Eu pensava assim, eu vou começar a tirar as coisas da minha vida, mas não era isso que Deus queria. Deus ele queria que eu olhasse para Jesus e para a cruz. Aí começou
né? A gente muitas vezes pensa assim, eu quero me libertar desse vício. Eu já sei que a palavra de Deus ela não condena, eu já sei que isso faz mal para mim. Mas muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e não é do nosso jeito. É perante Cristo, é a fé em Cristo, a fé na cruz do Calvário, amém? Leitura da palavra buscando, e Ele vai te mostrando, tu vai dando liberdade para o Espírito Santo, e Ele vai te capacitando tu vai te esforçando, e Ele vai te capacitando, e aí você vai vencendo, que nem diz a palavra de Deus, né? Rompendo em fé, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Esse foi o capítulo de número 6, amém? Do livro de Deuteronômio, aleluia. Em breve vamos estar lendo o próximo capítulo, amém? Fiquem ligados aí que nós vamos fazer uma breve oração agradecendo a Deus, né? Por Ele ter nos passado esta verdade, por Ele ter nos ensinado mais uma vez, aleluia, né? Que nós devemos obedecer, se esforçar, amém? Vamos fazer uma breve oração, né? E vamos aí ficar firmes na fé, fortes, lendo a palavra de Deus, buscando, para que nós venhamos criar o hábito de ler a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, vamos fazer uma breve oração então em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, Pai. Pai, nós só temos que te agradecer, Deus, te agradecer pelo aquilo que o Senhor faz, Pai. O Senhor é tão maravilhoso, Pai, o Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra, o Senhor criou a lei, Pai, o Senhor nos criou, Pai. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, Pai, nos deu a capacidade de escolher aquilo que a gente quer, Pai. E o Senhor nos deu, Pai, os dois caminhos, Pai, o caminho do certo e o caminho errado. O Senhor é tão bom, Pai, o Senhor tem tanto amor por nós, Pai, que o Senhor deu o seu Filho para que Ele viesse e cumprisse a lei e nos livrasse, Senhor, a nossa alma de ir para o inferno, porque a Tua palavra diz que todos estávamos condenados, Pai. O Seu amor é tão grande que é inexplicável, Pai, porque o Senhor é o amor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós vamos te pedir perdão, Pai, agora por todos os nossos pecados e falhas. Perdão, Pai, por não sabermos da Tua palavra, Pai. Perdão por nos encaixar naquela palavra que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, Pai. Perdoa por nós termos o mínimo de conhecimento da Tua palavra, o mínimo de conhecimento do Senhor, Pai. E por isso nós não conseguimos te amar de verdade, Pai. Como aquela vez Jesus Cristo sentou com Pedro e Ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E no original a gente sabe que Pedro diz assim, não, Senhor, eu somente gosto de você. Muitos de nós hoje somente gostamos do Senhor porque não os conhecemos. Muitas vezes, muitos de nós hoje só conseguimos gostar de Ti, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a Te amar de verdade. Porque a Tua palavra diz que aquele que Te ama segue os Teus mandamentos. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós vamos se esforçar, Pai. Nós temos que se esforçar até mesmo para amar o Senhor, Pai, porque o amor ele vem de um esforço, ele vem de um conhecimento do próximo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai santo, Tu és glorioso, Pai, nós Te adoramos, Pai, nós Te buscamos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, continua nos ensinando, Pai, que o Teu Espírito Santo venha cada vez mais ter acesso, Senhor, ao nosso coração, ao mais profundo da nossa mente, Pai. Que nós venhamos através da Tua palavra, Pai, como o Senhor disse aqui para o povo de Israel, para eles guardar os mandamentos, mas eles achavam que era seguir uma lei do modo que eles queriam. E em nome de Jesus nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos seguir a Tua lei, Pai. Então em nome de Jesus nos ensina a ser mais espiritual, Pai. Nos ensina em nome de Jesus, Pai, a ter a sabedoria que vem do alto, Pai. A saber que por nós mesmos nós não iremos conseguir nada, Pai. Então em nome de Jesus, Pai, continua nos ensinando. Nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua nos ajudando, Pai. Continua nos ensinando, Pai, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. É o que nós temos para dizer para Ti, Pai, e para Te agradecer em nome de Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus. Fique firme, fique forte na palavra de Deus. Amém? Compartilhe. Vamos aí dando continuidade. Vamos lendo a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, para que nós venhamos ter força para fazer aquilo que o nosso Deus quer, que é seguir os Seus mandamentos, para que nós venhamos ter o benefício. Amém? Glória a Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.